Boa tarde a todos. O meu nome é Raquel Sobral, faço parte da equipa do Opit Blast e antes de mais nada gostaria só de fazer um pequeno à parte para dar os parabéns a toda a equipa da Interconnect Mining 2020 pela fantástica organização que tiveram com este evento. É uma ideia muito inovadora, é o primeiro congresso de mineração online e é importante que se sigam estas ideias e que expandam estas ideias, porque a verdade é que nem toda a gente tem possibilidades de viajar para os países ou seja para onde for para conseguirem assistir a certos congressos. Por isso é importante que possamos partilhar o nosso conhecimento de outras formas. E esta ideia também calhou bastante bem porque estamos a atravessar uma fase muito complicada a nível mundial e são estas soluções que nos permitem continuar a partilha de ideias de conhecimento uns com os outros. Por isso, mais uma vez, parabéns a todos e espero que continuem com este congresso durante mais anos e podem contar connosco para o que precisarem. Gostaria também de referir que, se tiverem dúvidas depois da apresentação, podem me mandar um e-mail para rsobral@opitblast.com que eu terei todo o gosto em esclarecer as vossas questões. Vamos começar então a nossa apresentação. O tema que vos trouxe hoje é uma nova ferramenta para o controle do desvio de furos, uma análise estatística. A ideia que eu vos vou tentar mostrar aqui rapidamente na apresentação de hoje foram a maneira como foi feito os testes de campo e a análise estatística dos resultados obtidos. O processo de perfuração, como todos sabemos, é um procedimento indispensável quando estamos a falar de desmonte com explosivos. Ao longo dos anos, este processo foi melhorado e otimizado através do uso de novas tecnologias, por exemplo, as novas perfuradoras que medem a precisão e a performance enquanto estão a perfurar. Measuring while drilling. No entanto, ainda existem muitos erros associados com este processo de perfuração que não foram mitigados. Considera-se que um furo sofreu um desvio quando o processo de perfuração não seguiu de acordo com a trajetória planeada. Estes problemas podem ocorrer devido a erros de, por exemplo, posição, ou seja, quando a boca do furo é posicionada incorretamente, estava planeada a ser em X local com X coordenada e foi colocada no sítio errado, ou seja, logo à partida vamos ter um erro de posicionamento. Podemos ter um erro de bending, ou seja, quando o furo, durante o processo de perfuração, sofre uma dobra, uma dobragem, por exemplo, devido à geologia. Ou podemos ter um erro angular, quando o furo apresenta o ângulo errado. Este problema pode estar associado, por exemplo, ao erro do operador, que quando estava a colocar a perfuradora, colocou-a com o ângulo incorreto. Okay? E a partir daí, claro que o furo foi perfurado com o ângulo errado. Isto são apenas alguns dos problemas que podemos ter. E isto leva a graves consequências. Por exemplo, vamos imaginar este caso aqui em específico, em que o furo, como sofreu um dobramento, ficou muito próximo da frente livre. O que é que isto pode levar? Pode levar a problemas de fly rock, por exemplo, em que o furo sofreu então a trajetória diferente planeada, ficou demasiado próximo da frente livre, o que depois poderá levar a riscos de projeções. Ou então pode levar a riscos de produção de onda aérea. Ou então pode, por exemplo, provocar uma baixa qualidade quando estamos a falar da fragmentação. Temos outros casos, por exemplo, quando no fundo os furos estão demasiado próximos, ou seja, isto pode levar à produção de finos indesejados, pode levar a problemas de produção de vibração devido à energia que está concentrada naquele ponto, pode provocar irregularidades no chão, pode levar, por exemplo, à insensibilização do explosivo. Também temos o caso oposto, por exemplo, quando os furos estão demasiado afastados um do outro, ou seja, eles foram mal perfurados em ambos os casos e os mesmos encontram-se demasiado distanciados. Isto pode levar então a problemas de produção de repés. Como vamos ter uma criação de um bloco naquela zona, poderá ser necessário fazer desmonte secundário, vamos ter fragmentos irregulares. Quer dizer, temos aqui inúmeras consequências relativas a este problema, a estes problemas que vos falei. Então, a questão que fica é como é que podemos evitar
ou pelo menos prevenir estes problemas, porque, por exemplo, tal como eu vos disse anteriormente, pode ser um erro do operador. Ou seja, já está feito o erro. Como é que podemos então tentar prevenir pelo menos as consequências destes problemas? E é aí que entra o desafio de usar a solução para medir o perfil dos furos, em que ficamos com o perfil correto dos furos, ou seja, temos o azimuth, temos o ângulo, temos o tamanho correto do furo e a partir daí podemos jogar um bocadinho com a realidade que temos no campo e tentar evitar e prevenir estes problemas. E com isso surgiu também a ideia da criação do OptDev, que é uma nova maneira de medir o desvio de furos. O que eu vos vou explicar e mostrar um bocadinho hoje na apresentação de hoje é como é que foi feito todo o produto, assim de maneira por alto, e vou-vos mostrar alguns testes em campo que fizemos com o mesmo e uma análise estatística dos resultados. Então, quais foram os maiores objetivos e desafios que tivemos neste produto? Foi a construção da hardcase, que neste caso a hardcase era onde ia a nossa sonda, onde ia a corda e inúmeros pequenos objetos que ajudariam as medições no campo, como a bateria, o carregador, etc. Ou seja, manual, coisas que eram necessárias a enviar para o utilizador final. Tivemos também de desenvolver a app para telemóvel. A ideia principal era que se ligasse a sonda e ela se conectasse ao telemóvel através do Bluetooth e todo o trabalho pudesse ser feito no telemóvel, ou seja, não era preciso nenhum sistema à parte para conseguirem funcionar com a sonda, podiam utilizar o próprio telemóvel. Também tivemos e focámos muito no User Experience, que é um dos pontos que têm sido bastante criticados num sentido positivo, ou seja, que a maneira de usabilidade deste novo produto que é muito mais fácil de usar e também era um dos nossos focos. E, claro, toda a parte que foi um desafio foi toda a parte de eletrónica e tudo o que se encontra dentro da própria sonda. Foram feitos também muitos testes de laboratório e muitos testes de campo. Nos testes de campo fizemos testes de precisão. Usámos a sonda em temperaturas de menos 20 graus até 45 graus e comprova-se que funciona muito bem. Testámos em ambientes com água e gelo, presença de água e gelo. Fizemos testes de impacto no campo e testámos a sonda em ambientes subterrâneos e metálicos. Nos testes de laboratório também fizemos testes de impacto. Em relação à resistência hidrostática e barométrica, verificámos que a quantos metros a sonda pode estar submersa até ceder e nos nossos testes conseguimos aguentar até 50 metros a uma pressão de 6 bar por ATM. O coeficiente de elasticidade da corda, também determinámos o coeficiente de elasticidade da corda, foi baseado no peso da nossa sonda, que é de 2,8 kg, e foi mínimo este coeficiente. Em relação à condutividade de radiofrequência, chegámos à conclusão que em temperaturas entre 0 a 40 graus, a conexão sofreu algumas interferências, mas nada que afetasse a funcionalidade do equipamento. Por isso o equipamento encontrava-se a funcionar corretamente, mesmo a estas temperaturas. Passando agora um bocadinho a como foram feitos os testes no campo, usámos 3 equipamentos. Usámos o OptDev, que é um novo produto que desenvolvemos, e 2 equipamentos tradicionais que são bastante comuns no mercado atualmente. Não vamos revelar nomes, nem dizer os nomes, mas vamos só apenas chamar-lhe o equipamento tradicional 1 e o equipamento tradicional 2. No campo tínhamos 5 furos e como é que foi feito o procedimento? No primeiro furo foram medidas 20 vezes, mediu-se o mesmo furo 20 vezes, primeiro com um equipamento, depois com outro equipamento, e os outros furos foram medidos 5 vezes cada, primeiro com um equipamento e depois com os outros 2 equipamentos tradicionais. Ou seja, repetimos o processo com os 3 equipamentos e no total obtivemos 120 amostras, 120 registros. No campo, como é que se foi feito? Os testes de campo foram feitos em Helsinki, na Finlândia, em condições de menos 20 graus,
Foram feitos então com os dois equipamentos tradicionais o seguinte método: o registro da posição de furos, a medição do perfil de furos com ambos os equipamentos tradicionais no caso, e para a medição do perfil do furo com os novos sistemas usamos a seguinte metodologia: a colocação do novo sistema no fundo do furo, puxávamos a sonda até à boca do fundo, fazendo paragens a cada 2 metros, que foi um intervalo que nós definimos, e coletamos o tempo a cada uma dessas paragens. No final, automaticamente, a informação da aplicação que usámos o telemóvel, como eu vos expliquei anteriormente, conectava-se automaticamente com a sonda e obtínhamos o tempo, o ângulo e o azimuth. Entrando agora um bocadinho na análise estatística, que não vou explicar nada muito complexo, vamos manter as coisas simples para serem fáceis de se entender. A primeira coisa que fizemos foi a box plot da análise residual para o ângulo e azimuth. O que queríamos provar era se os 3 equipamentos provinham ou não da mesma família, ou seja, estatisticamente falando, se eram ou não idênticos. Fizemos então a box plot da análise residual, tanto para o ângulo como para o azimuth. Numa primeira fase ainda não tínhamos removido os outliers, ou seja, eram os dados crus. E claro que a comparação foi feita entre o equipamento tradicional 1 e 2, no primeiro box plot à esquerda, depois com o equipamento tradicional 1 e o OPIT-DEV, equipamento tradicional 2 e o OPIT-DEV. No entanto, depois disso, aplicámos a análise dos 3 sigmas, ou seja, fizemos a média mais 3 vezes o desvio de padrão e a média menos 3 vezes o desvio de padrão. Desta forma, conseguimos o nosso intervalo de confiança e todos os valores que se encontravam fora desse intervalo de confiança foram removidos porque foram identificados como outliers. E, novamente, temos a comparação, como foi referido anteriormente, do equipamento tradicional 1, do equipamento tradicional 2 e do OPIT-DEV. No entanto, eu estou aqui a falar, se calhar, de que usamos os valores residuais, etc. Então vamos só ver rapidamente o que é que nós consideramos os valores residuais. No campo, tirávamos uma medida, imaginemos então um furo de 9 metros. Fizemos uma medição a cada 9 metros. O que é que acontecia? Retirava-se então o ângulo e o azimuth a cada metro. Neste caso, estou-vos a dar um exemplo de um furo de 9 metros e só estamos a usar o ângulo. Tiramos então as medições a cada metro e comparamos, por exemplo, o OPIT-DEV e o equipamento tradicional. Vamos imaginar que é o equipamento tradicional 1. O que é que nós consideramos então os valores residuais positivos e negativos? Como podem ver aqui, a diferença dos dois, a diferença entre os dois, entre o OPIT-DEV e o equipamento tradicional, se for um valor positivo, considera-se isso o valor residual positivo. E o mesmo para os valores residuais negativos, no qual a diferença entre os dois dá negativo, neste caso chamaria-se e designaríamos valores residuais negativos. Organizamos a informação toda, de maneira a conseguirmos construir o histograma, ou seja, o que é que nós temos aqui? Temos uma vez este valor num intervalo X, temos 2 vezes estes valores num certo intervalo de valores. Agora temos 3 vezes os valores num certo intervalo de valor. Apenas uma vez, ou seja, fomos construindo o histograma por aí adiante baseado nessa informação. E para comprovar finalmente que os 3 valores eram idênticos ou não, era necessário que seguissem uma distribuição normal, como podem ver na imagem. E os mesmos tinham que estar com o zero contido no intervalo de confiança, neste caso 95%. Para fazermos então esta análise estatística, para verificar se os dados são idênticos ou não, ou seja, teremos que ver se seguem uma distribuição normal e se têm o zero contido no intervalo de confiança, e para fazermos essa análise, se são da mesma família, decidimos usar o ANOVA. No entanto, o ANOVA tem algumas restrições, e o que é que ele nos diz? Ele diz que os dados devem seguir uma distribuição normal e ainda temos que verificar se a variância é homogénea. Só depois de garantirmos estas 2 situações é que podemos aplicar o ANOVA. Neste caso, para verificarmos se os dados seguiam uma distribuição normal,
vamos usar e usamos o teste de Kolmogorov, ou seja, como este teste é aplicado a amostras superiores a 30 e nós tínhamos 120 medições, tivemos que usar este teste. Para os valores serem considerados normais, ou seja, que seguem uma distribuição normal, este valor deve ser superior a 0,05 e, como podemos ver em todos os casos, ele é superior a isso, por isso a normalidade foi comprovada. E agora, falta-nos aplicar e descobrir se a variância é homogénea ou não. Para isso fizemos o Detrended Normal QQ Test. Como podem ver aqui, por exemplo, no gráfico do meio, no gráfico da direita e também no da esquerda, claro, podemos ver que os valores não seguem uma tendência visível. Dessa forma, podemos considerar como tendo uma variância homogénea. E neste momento estamos prontos a aplicar o ANOVA, ou seja, já temos as duas restrições que o ANOVA pede, confirmadas, a normalidade e a variância, então aplicamos o ANOVA. E o ANOVA mostrou-nos que as três amostras de dados não vêm da mesma família, o que significa que, estatisticamente falando, não são idênticos. Ou seja, a questão que nos fica é, os equipamentos tradicionais dão os mesmos resultados entre si enquanto o OPIT-DEV é diferente? Ou eles são os três diferentes entre si? Ou seja, para conseguirmos responder esta pergunta, decidimos continuar a nossa investigação. E fizemos uma análise estatística entre os três equipamentos, mas 2 a 2. Ou seja, comparámos os dois equipamentos tradicionais entre si, depois comparámos o OPIT-DEV com o equipamento tradicional 1 e o OPIT-DEV com o equipamento tradicional 2. Neste caso, se o zero estiver contínuo no intervalo de confiança, significa que podemos dizer que os resultados são idênticos entre si. Porquê? Porque nós já tínhamos provado que os dados seguem uma distribuição normal, só nos falta então ver se os valores estão centrados no zero dentro do intervalo de confiança. E desta forma podemos então dizer que os equipamentos são idênticos ou não entre si. Através da análise estatística então da comparação dos dados 2 a 2, decidimos separar o ângulo azimuth e verificamos que o equipamento tradicional 1 e o equipamento tradicional 2 não apresentam um zero dentro do intervalo de confiança, o mesmo para o equipamento tradicional 1 e o OPIT-DEV, mas para o caso do equipamento tradicional 2 comparado com o OPIT-DEV, o zero já se encontra dentro do intervalo de confiança. No caso do azimuth, o equipamento tradicional 1 e o 2 também não apresentam um zero dentro do intervalo de confiança. O equipamento tradicional 1 e o OPIT-DEV já apresenta o zero dentro do intervalo de confiança. E o OPIT-DEV e o equipamento tradicional 2 não apresentam o zero dentro do intervalo de confiança. Ou seja, assim de uma forma mais fácil de entender e com o resumo de todos os resíduos, que podem ver nos gráficos, temos então o primeiro caso que, quando comparados os dois equipamentos tradicionais entre si, os mesmos não estão centrados no zero, ou seja, os resultados que foram obtidos, tanto para ângulo como para azimuth, nestes dois equipamentos, que já são bastante conhecidos no mercado, dão valores completamente distanciados entre si. Ou seja, não há qualquer tipo de correlação entre os dois. Eles estatisticamente não foram considerados idênticos. Quando comparamos o azimuth do OPIT-DEV com o primeiro equipamento, podemos ver que se encontra sentado em zero, ou seja, podemos dizer que estatisticamente são idênticos. E o mesmo se podemos dizer em relação ao ângulo quando comparamos o OPIT-DEV com o equipamento 2. Ou seja, desta forma, podemos dizer que o erro que temos quando comparamos o OPIT-DEV com cada um dos equipamentos é menor do que quando eles são comparados entre eles mesmos. E dessa forma, levo-vos às conclusões que a análise estatística dos dados obtidos em campo mostraram que o novo sistema, quando comparado com os equipamentos tradicionais disponíveis no mercado, foi capaz de medir desvios com um excelente intervalo de confiança. O erro era menor quando associamos com o novo equipamento versus os equipamentos tradicionais, quando eles são comparados entre eles mesmos, e através do uso de novos sensores que estão largamente disponíveis no mercado, conseguimos desenvolver um produto de confiança e bastante mais barato. Claro que temos as limitações de sensibilidade dos sensores ao campo magnético, estamos em processo de desenvolvimento de um protótipo para ser usado em minas magnéticas
E claro, não nos podemos esquecer dos erros de operação que foram feitos em campo, que também já sabe que pode afetar um bocadinho os resultados. Mais uma vez, obrigada a todos. Se tiverem alguma questão, não se esqueçam que me podem contactar em rsobral.opitoblaço.com, que terei todo o gosto em responder às vossas perguntas. Obrigada a todos e até à próxima. Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sou Thales Xavier, sou engenheiro de Minas, graduado pelo Centro Universitário Luterano de Palmas. Atualmente trabalho como engenheiro de serviço técnico da empresa Optiblash. Eu ingressei na empresa no final do ano de 2019, recebi um convite da empresa para vir passar alguns meses com eles como estagiário para desenvolver um projeto nessa questão de otimização de desmonte com a aplicação de novas tecnologias, que inclusive é um dos projetos que eu vou apresentar para vocês hoje. Queria aproveitar e agradecer, né, o convite do pessoal do Interconnect Mining, de todo o pessoal de apoio, todo o pessoal da organização. Primeiro congresso online de mineração, é uma inovação tecnológica. Eu acredito que tem todo mundo tem o que ganhar com o desenvolvimento desse congresso, tanto na área profissional quanto na área acadêmica. Eu acredito que todo mundo que vai estar nos acompanhando no decorrer desses dias vão ter só o que aprender. Então, o projeto que eu vou mostrar para vocês hoje é um projeto que eu desenvolvi aqui junto com o pessoal da empresa. Desenvolvi em duas pedreiras. Foi um processo basicamente de otimização. Nós tentamos otimizar o processo de desmonte deles, analisando os erros para poder encontrar soluções e aplicar essas técnicas. Só um momento. Então, de antemão já queria deixar aqui o meu contato, né? E o meu e-mail, txavier@optblast.com, para que vocês possam entrar em contato comigo caso no decorrer da apresentação ou no final da apresentação fiquem disponíveis para mandarem mensagem, para tirarem dúvidas, caso não fique alguma coisa muito bem explicada. Por questões burocráticas de não identificar a empresa, questões jurídicas, denominei como pedreira X e pedreira Y, para explicar um pouquinho do que foi o nosso projeto de otimização. Inicialmente, quando a gente fala de otimização, o primeiro passo que a gente tem que desenvolver é uma inspeção visual. O que seria essa inspeção visual? Fazer um check-up para tentar identificar quais os maiores problemas da mina, o que está acontecendo, para a gente tentar buscar a otimização, buscar resolver esses problemas técnicos. Então, um aspecto que me chamou bastante atenção é a quantidade de blocos que tinha na pedreira. Porque geração de blocos é um problema que pode estar associado a muitos fatores. Por exemplo, parâmetros de projeto de desmonte inadequado é um deles, controle de avanço deficiente, condições geológicas, problemas de sequenciamento. Todos esses fatores eles podem influenciar na geração de blocos. Alinhamentos irregulares também revelam que a perfuração e o desmonte realizado não foram capazes de bons cortes limpos e retos. Vocês podem analisar comigo que a bancada ela tá com cortes, né? Ela tá bem desalinhada e ela apresenta vários cortes, danificando toda a sua frente. Isso a gente consegue analisar o quê? Que nos desmontes anteriores que teve aqui, o planejamento ele não foi 100% adequado para que esses cortes saíssem limpos e mais retos, que é o que a gente tenta sempre manter num desmonte. As consequências que os pedregulhos têm nas operações são fortemente notadas. Como vocês podem observar, desgaste nas escavadeiras que não são dimensionadas para trabalhar com essas dimensões de rocha. Vocês podem acompanhar comigo uma escavadeira tentando movimentar um mataco que é muito maior que a sua capacidade de carga. Isso também é um dos fatores muito importantes que devem ser evitados, porque isso
acaba danificando peça da escavadeira, custo operacional, custo de hora, manutenção, tudo. Então é um fator que acontece muito em pedreiras, não só aqui, acho que em vários locais, essa parte essa questão do dimensionar os maquinários para tentar mover esses blocos que são provenientes de desmontes como que eu posso falar para vocês? De desmontes mal dimensionados. Uma das soluções nesse caso é colocar uma operação uma máquina de rompedor hidráulico. Só que essas soluções elas são caras, como por exemplo, a hora do aluguel de um rompedor hidráulico aqui é em média 90 euros por hora. Agora vocês tentam imaginar quanto que a empresa não vai gastar para poder romper todo esse material, que era material que era para ter saído com uma granulometria ideal para ser carregado e ser mandado direto para o britador primário. Então é um ponto de vista que eu identifiquei que foi o maior problema nesses dois projetos que vou apresentar para vocês. Era tentar otimizar essa questão aqui, evitar esse gasto, porque vocês podem ver que aqui eles têm um gasto médio de 90 euros por hora com esse rompedor. E é um gasto extremamente alto e que dá para ser evitado. Considerações técnicas de auditoria. A partir das informações fornecidas pela equipe técnica da empresa X, iniciamos um processo de auditoria para acompanhar todo o processo e os parâmetros do desmonte. Nessa questão de auditoria, o primeiro passo que eu fiz foi acompanhar o desmonte deles. Eu tentei identificar, eu tentei buscar onde que eles estavam errando e quais seriam os erros técnicos ou erros de programação, de planejamento. Então, a primeira parte que eu fiz foi o quê? Uma auditoria. Eu fui planejar, eu fui acompanhar o desmonte deles para a gente tentar buscar uma solução, identificar erros e saber o que estava acontecendo. Um resuminho que eu fiz aqui para vocês. Lá eles usam uma malha, um afastamento de 2,5, um espaçamento por 2,5 por 2,5, uma profundidade média dos furos de 18 metros, um diâmetro de perfuração de 89, de aproximadamente 3,5 polegadas e uma inclinação prevista de 5 graus. Aqui de cara a gente já consegue observar a altura das bancadas. Lá, um grande problema que eu identifiquei também era a altura das bancadas. Lá eles têm bancadas muito altas, bancadas de 18 chegando a 20 metros, que é um problema muito grande. Hoje em dia não é recomendável ter bancadas com essa altura, porque são bancadas difíceis para a gente poder trabalhar, para poder planejar a questão de desvio de furo, perfuração, tem todo um processo. Então, uma das dificuldades lá era tentar fazer um bom trabalho com eles com essas bancadas altas. Intervenção com aplicação de tecnologias. A primeira fase que eu iniciei com a aplicação da tecnologia na pedreira foi a utilização da sonda, né? Que é a OptiDev, que foi basicamente que a minha amiga apresentou para vocês anteriormente, que é uma ferramenta tecnológica que nos possibilita aferir a inclinação e a profundidade dos furos projetados com real. Os dados coletados, eu analisei através das ferramentas de auxílio e consegui identificar alguns pontos que eu vou destacar para vocês. Percebe-se que o desvio entre alguns furos são acima do projetado, chegando entre ter 16 e 19 graus de diferença de cada furo. Então, como vocês podem observar no plano que eu disponibilizei aqui, o que está de azul é o nosso furo projetado e o em vermelho é o furo real. Vocês podem ver que tem uma diferença enorme do que era projetado para o real. Esse é um problema muito grande. É uma questão que eu consegui identificar de imediato, seria esse problema. Foi quando eu peguei a sonda, fiz a medição para mim saber a profundidade real dos furos, porque já tinha esse problema da bancada muito alta, então, para saber a profundidade real de cada furo e o desvio. Isso aqui me chamou muita atenção, porque tinham valores extremamente fora do normal. E isso eu já conseguia identificar de cara que que estavam gerando já para eles repé, a questão da má fragmentação, desmonte secundário, a utilização desnecessária e excessiva do rompedor, toda aquela questão de matacos que estavam aparecendo. Já em outros, os desvios se aproximavam muito de outros furos. Como vocês podem observar, tinham furos que estavam praticamente quase tocando um no outro. Furos próximos, furos muito distantes também do planejado.
a questão dessa análise, a gente já poderia também identificar insensibilidade do explosivo, que é a questão do corte interno, que é quando um furo acaba, na detonação, acaba atingindo outro furo e ocasionando corte interno, vibrações excessivas, materiais finos, irregularidades no piso da praça, matacos, todos os problemas que eu citei no slide anterior também podem ocorrer. Conclusões da minha primeira auditoria. Então, nessa primeira parte, já consegui concluir as ocorrências de bloco que são originadas pelo desvio da perfuração e um desvio médio de entre 9,2 graus entre furos de maiores profundidade. A gente consegue também identificar uma zona com maior potencial de solo irregular ou geração de blocos, que são essas que têm o maior desvio, que são onde se encontravam furos que tinham uma diferença muito grande, onde estava projetado 5, 6 graus e tinha um desvio de 16, 17, 20 graus. A partir do segundo desmonte, a gente já utilizamos o mesmo padrão técnico da pedreira, o mesmo espaçamento, afastamento, a profundidade, o diâmetro de perfuração, e já comecei a trabalhar na parte da utilização da tecnologia do soft. Já fiz o desenho do furo, né? Com o auxílio do Pit Blast, fiz o meu modelo de furo demarcado na minha bancada. E já comecei a trabalhar a questão de fazer os furos mais corretos, já auxiliar o rapaz da perfuração, fiz um treinamento com ele, a gente fizemos uma reunião para discutir a relação dos furos que estavam saindo muito fora do planejado. Teve uma questão de um auxílio de auxiliar ele na hora da perfuração, com inclinômetro, teve todo um treinamento para a gente tentar diminuir esse desvio excessivo que estava ocorrendo. Então, depois desse treinamento, esse acompanhamento que nós fizemos com ele, né, para a gente tentar diminuir esse desvio excessivo que estava ocorrendo em todos os furos, fizemos uma nova medição na bancada na próxima bancada, no próximo desmonte. Então, percebe-se que o desvio entre os furos já não são tão significativos como no desmonte anterior. Problemas possíveis que podem ser evitados, que é a questão de repé, da má fragmentação e furos próximos aos valores planejados. Vocês podem ver que eu já consegui analisar furos muito próximo do planejado com o meu real, muito diferente do desmonte anterior, furos que estavam completamente diferentes do planejado. Nessa parte, eu já comecei a utilizar a introdução da tecnologia do drone. Eu já comecei a inserir o drone para me fazer o quê? Para me fazer o mapeamento das minhas bancadas, para me analisar a minha frente livre. Então, para a análise da bancada, foram feitos fotos e voos com drone, mapeando topograficamente toda a sua extensão. E, posteriormente, uma análise para a identificação dos pontos críticos em questão, como mostra a figura a seguir. Como vocês podem ver, eu destaquei aqui o que seria mais ou menos os meus pontos críticos na minha bancada. Essa questão da gente usar o drone para fazer esse mapeamento para a gente analisar a frente livre da bancada, onde estão os meus pontos críticos, onde tem maiores fraturas, onde eu posso ter descontinuidades, é muito interessante. Particularmente uma das funcionalidades que eu gosto muito de fazer. Eu sempre gosto de levantar o drone e analisar toda a bancada, porque é uma coisa que me ajuda muito a tomar decisões, a analisar, a saber como que está a frente livre da minha bancada. Eu também faço vídeo, vou mostrar um videozinho para vocês aqui. Opa. Videozinho para vocês terem uma ideia de como que eu faço o mapeamento da bancada, como vocês podem ver. Eu aproximo o drone o mais próximo possível e vou fazendo um voo e consigo analisar bem específico como é que está a frente livre da minha bancada. Consigo destacar todos os pontos. As maiores irregularidades na frente livre da minha bancada.
Então, pessoal, posteriormente essa fase de mapeamento da bancada com fotos, drone, eu já consigo fazer a aplicação das fotos do nosso mapeamento para a nossa modelagem 3D. O que seria essa modelagem 3D? Com todos os dados coletados de mapeamento topográficos, dados dos furos reais, com valores de profundidade, inclinação e direção dos furos na bancada, conseguimos analisar a nossa bancada real com a nossa modelagem 3D. Eu faço todo o mapeamento da nossa bancada e utilizo um outro software parceiro para montar uma ortofoto, e através dessa ortofoto eu faço a rejeição no nosso software, que é o software da Upitch, e consigo ter a minha bancada real em 3D. Como vocês podem observar aqui, é muito idêntica à bancada que eu estava trabalhando, então isso facilita muito. Você consegue desenvolver um trabalho com mais eficácia, mais segurança, você consegue tomar decisões aqui em cima, você consegue analisar os seus furos. Aí, o que eu gosto muito de fazer é fazer a análise dos furos da minha frente livre. Você pode analisar furo por furo. É uma parte dessas novas tecnologias que nos ajudam muito. Então, você consegue ter uma noção de como que está a sua frente livre, de como que estão os seus furos. Muito interessante essa parte. Aqui tem um vídeo do desmonte para vocês terem uma ideia. Tinha alguns repés aqui embaixo, né? Vocês viram que o desmonte ele caiu certinho para cá, não teve muito ultralançamento. Então, logo em seguida ao desmonte eu gosto de fazer o mapeamento com drone, né, que eu faço o voo sobre a pilha desmontada, que é para mim fazer a minha análise granométrica. Eu faço fotos com drone. E a partir dessas fotos eu consigo fazer uma estimativa para saber como que está a minha granometria, fazer todo um trabalho em cima disso. Consigo também analisar como que está os cortes, como que ficou o corte da minha bancada, ter uma visão mais plana, uma visão mais real da minha frente livre, para ver como que ficaram os cortes, como que ficou o alinhamento da minha bancada. Consigo analisar a granometria da minha pilha desmontada. Então, as considerações finais. Nesse estudo dessa primeira pedreira, a gente conseguiu identificar uma redução no erro médio entre os furos, redução na quantidade de desvio de maiores furos, então a gente identificou os furos que estavam tendo maior desvio. Foi a questão que a gente trabalhou em cima do rapaz que fazia a perfuração, com treinamento técnico, auxiliando com inclinômetro, para a gente tentar evitar um desvio desnecessário, para a gente tentar planejar o real com o projetado. Redução na geração de grandes blocos, como vocês acompanharam comigo no desmonte. A gente já conseguiu ter uma granometria melhor, a gente já conseguiu ter materiais mais finos, não gerou tanto blocos, teve um alinhamento do piso nas bancadas. Então, já conseguimos, só com essa parte do desvio, de alinhamento das bancadas, tudo, a gente já conseguiu uma otimização muito bacana nessa pedreira. Sem falar na questão de custo também. A gente conseguiu uma otimização de custo na hora de rompedor, no valor mensal. Então, é uma questão que compensa muito. Na pedreira Y, a gente já usou o mesmo padrão de tecnologia, né? A partir das informações fornecidas pela equipe técnica, os parâmetros do desmonte foram mantidos e esquematizados conforme mostra a figura ao lado. Na pedreira Y foram aplicadas as mesmas técnicas para otimização do desmonte para redução de custos. Lá na pedreira Y tinha uma diferençazinha do nosso desmonte, né? Eles usavam um afastamento de 3,5. A profundidade dos furos era em média entre 14,5, um diâmetro de 73, uma inclinação prevista de 5 graus. Aqui a gente já tinha uma facilidade menor com a bancada, né? Já não tinha aquele problema de bancadas tão altas. Com o auxílio do Pitch Blast, também já consegui desenvolver a questão do nosso modelo dos furos. Já fiz os furos demarcados na bancada, como vocês conseguem analisar com o meu modelo do meu Blast Blend. Em seguida da perfuração, já fiz uma nova medição dos furos. Vocês conseguem observar que depois do auxílio, de toda aquela parte de treinamento, a gente já conseguiu ter uns furos muito próximo do real. Então, furos que já estavam com furos excelentes, como vocês podem observar. Então, já tinham furos
muito bem alocados, ou furos muito bem inclinados. Só que eu encontrei um problema aqui. Um grande problema que eu encontrei foi que eu descobri que tinha alguns furos que estavam muito próximos à minha frente livre. O que seriam esses furos? Eram furos que estavam na frente da minha bancada. E quando eu fiz essa análise com a sonda, posteriormente em seguida, eu já levanto o drone para eu poder analisar a minha frente livre da bancada. Eu consegui analisar esses furos, identificar quais eram os furos de risco e saber quais os furos da frente que foram marcados muito próximo à minha bancada, à minha frente livre da bancada. Com a ajuda do drone, eu consegui identificar esses furos. Então, seriam furos que eu provavelmente tomei mais cuidado. É um furo que a gente tinha que ter mais atenção, fazer uma análise mais criteriosa dele, porque são furos que poderiam nos gerar ultralançamentos, repé, corte internos, poderiam gerar matacos e inúmeros outros processos. Como vocês podem ver, com o drone também eu consigo consigo ter uma noção muito real da distância, como vocês podem ver aqui, do meu furo para minha frente livre. Então, são furos que ficaram mal alocados, próximo a fraturas visíveis, como vocês podem ver. Também, com a utilização da minha modelagem, já faço essa marcação no nosso projeto, no nosso modelo em 3D, na utilização do software, que eu consigo trabalhar também essa praticidade, eu consigo analisar os furos, eu consigo ter uma ideia de como que está a profundidade do furo, como que ele está para a minha frente livre, que é essa questão de analisar, que o software te dá da gente conseguir analisar furo por furo, saber a distância real entre a minha frente livre e o meu furo, planejar uma inclinação, saber uma inclinação média para uma inclinação ideal. Aqui um videozinho do desmonte. Só uma colocação, pessoal. Esses furos que eu identifiquei, que eram furos que estavam aparentemente com problemas, esses furos eles não foram carregados 100%. Por quê? Porque eram furos que poderiam me trazer problemas com ultralançamento, repé, mataco. Então, o que a gente faz? Geralmente, esses furos, a gente carrega ali em torno de 20%, só uma carga de fundo, aumenta o tamponamento dele, porque é uma questão que a gente não pode arriscar. Então, são furos que foram mal alocados, tiveram uma perfuração, tiveram um desvio fora do planejado. Então, a gente com a ajuda da sonda, do drone, a gente consegue identificar esses furos e tomar esse cuidado, tentar corrigir esse erro, pelo menos na parte de carga. Uma outra questão muito interessante para evitar esse processo, que eu comecei a utilizar nos projetos posteriores, era fazer o nosso mapeamento da bancada antes de fazer a perfuração. É uma coisa muito prática. 10 minutos você vai na bancada com o drone, você faz o mapeamento da nossa parte de cima da bancada, você faz o mapeamento na parte da frente, então você consegue ter uma ideia de como fazer a marcação dos seus furos para estar evitando o que aconteceu aqui, de marcar furos mal alocados, para não ter esse problema. Mas e nem só ter esse problema, e a utilização também do drone para poder evitar esse problema, para poder corrigir esse problema. Você pode, como eu descobri com a utilização da sonda, eu descobri esses furos, eu já levantei o drone para saber realmente onde que estavam esses furos, para mim ter uma ideia mais real da minha bancada. Eu levei para o pitch, tive como utilizar as ferramentas para mim ter uma noção real de qual seria essa distância e para a gente poder fazer um planejamento, fazer um estudo para poder tentar corrigir esses erros no nosso carregamento. Aí aqui um videozinho do desmonte para vocês terem uma ideia de como saiu. Vou voltar aqui um pouquinho. Particularmente ficou um desmonte muito bom, vocês podem ver. Os furos da frente, vocês podem ver que são esses furos que tiveram uma carga mínima, né? Não teve problema com eles. Ó, viu? Eles não tiveram problema não injetaram, não tiveram ultralançamento. Aqui uma coisa que eu gosto de fazer também é o voo, né? Eu gosto de fazer o voo logo em seguida o desmonte. Eu já levo o drone para fazer o voo na pilha desmontada, que é tanto para mim fazer as fotos, para a gente fazer a nossa análise granométrica e para mim fazer uma análise de granulometria, para me ver se teve algum erro na detonação, no explosivo, alguma coisa do tipo.
Em seguida, já faço a foto, né, para nossa análise granométrica. Já consegui ter também um resultado melhor nos cortes, já consegui uns cortes mais limpos e mais retos na nossa bancada. Ainda mesmo assim, ainda gerou alguns matacos, mas são valores aceitáveis para a entrada do nosso primário. Então, pessoal, isso foi um pouco do projeto que eu desenvolvi aqui. Queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer a vocês por o tempo que vocês estão aqui. Fica o meu contato, fica o meu telefone, né, o meu e-mail, txavier@optiblast.com. Então, qualquer dúvida que vocês tiveram, qualquer coisa que vocês acham que não ficou muito bem explicado, uma coisa que pode ter passado em branco, então mandem mensagem, mandem e-mail, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, beleza? Obrigadão.